Me diz aí, Diótrefes ou Cristo? Qual modelo de líder você segue? A terceira epístola de João, ela nos ensina algo muito importante sobre humildade e liderança. Nela nós encontramos um contraste entre dois homens. Gaio, que é um exemplo de fidelidade e amor ao próximo, e Diótrefes, que movido pelo orgulho e pela sede de poder, se desviou dos verdadeiros princípios do Evangelho. Esses exemplos, queridos irmãos, ele ainda se aplicam aos nossos dias, pois eles nos lembram que a verdadeira liderança não está na busca por prestígio, mas sim em servir ao próximo com humildade. Enquanto Diótrefes agia movido pela vaidade e pelo desejo de domínio, Cristo mostrou que o verdadeiro líder serve com amor, com mansidão e retidão. Diante desse contraste, cabe a nós refletir qual modelo de liderança nós estamos seguindo. João, ele está alertando a igreja do que seria o maior problema de Diótrefes. Ele buscava ter a preeminência na igreja. Não era suficiente para ele ser mais um dos que serviam a Jesus Cristo. Ele queria ser a figura central, o líder absoluto. Seu coração estava voltado para aquilo que alguns costumam chamar de GH, glória dos homens. Não havia preocupação verdadeira com as ovelhas. Essa postura é antagônica aos desejos e ensinamentos de Jesus Cristo. O próprio Salvador ensinou: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. Essa verdade continua, queridos, tão relevante hoje quanto foi no passado. Ela nos lembra que o verdadeiro poder espiritual não se manifesta pelo controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens, mas com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Devemos lembrar que, como discípulos de Jesus Cristo, nós somos chamados a liderar com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma sem hipocrisia e sem dolo. Para fortalecer esse ensinamento, o Senhor revelou na restauração do Evangelho que quem deseja ser grande, primeiro deve se humilhar. Ser humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará a resposta às tuas orações. Os líderes no reino de Deus devem seguir o exemplo de Cristo, que lavou os pés de seus discípulos, e não buscar engrandecimento pessoal. Outro aspecto interessante do comportamento de Diótrefes foi sua resistência ao apóstolo João. Nós estamos falando de João, uma testemunha ocular de Jesus Cristo, um dos 12 apóstolos e alguém com autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No entanto, Diótrefes se recusava a reconhecê-lo, ignorando seus escritos e suas orientações. E isso nos lembra a rebeldia de Coré, que lá no Antigo Testamento desafiou a liderança de Moisés e Arão. Meus queridos irmãos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é guiada por profetas, videntes e reveladores,
chamados por Deus para liderar seu povo. Rejeitar essa liderança inspirada, como fez Diótrefes, é um risco espiritual. Por isso o Senhor anunciou: minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Diótrefes também se destacou por sua falta de hospitalidade, algo que ia contra um princípio essencial do verdadeiro discipulado. Na igreja primitiva, assim como hoje, receber os missionários e outros servos do Senhor era uma forma de demonstrar fé e ajudar no crescimento do reino de Deus. João elogiou Gaio por viver esse princípio de amor cristão, mas repreendeu Diótrefes por agir de maneira oposta, dificultando a edificação dos santos e negando apoio à obra do Senhor. Sua atitude ia contra o ensinamento que diz: quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Por isso, João se queixou. Porém, Diótrefes, que procura ter entre eles primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Essa atitude de exclusão, ela nos lembra como é importante estarmos unidos no amor fraterno. Por isso o Senhor falou: sede um, e se não sois um, não sois meus. Nós somos convidados a praticar a hospitalidade e servir ao próximo, apoiando os missionários, ajudando os necessitados e fortalecendo a comunhão entre os santos. Pedro nos aconselha: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Infelizmente, meus irmãos, a atitude de Diótrefes ainda pode ser vista em nossos dias. Existem aqueles que buscam destaque na igreja desejando o reconhecimento, em vez de servir para merecer. Outros resistem à correção, em vez de promover a união. Com isto, gerando divisões e afastando pessoas. Esse tipo de comportamento enfraquece a unidade do reino e nos desvia do verdadeiro propósito, que é seguir o exemplo de Cristo com humildade e amor. O comportamento de Diótrefes pode se manifestar de várias formas nos membros da igreja, como, por exemplo, através do desejo de controlar tudo, da dificuldade em considerar seus próprios erros e da falta de respeito para com os conselhos dos líderes locais. Nosso modelo de liderança não deve ser o de Diótrefes, mas o de Cristo, que nos ensinou a amar, servir e ser humildes diante de Deus. Com suas ações, Diótrefes nos mostrou como o orgulho e a busca incessante pelo poder podem corromper a alma. Ele não queria apenas ser o centro das atenções. Ele também estava impedindo que o amor e a verdade de Cristo fossem vividos na igreja. O apóstolo João, ele encerra sua epístola com um chamado claro:
Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal nunca viu Deus. É minha oração, queridos irmãos, que possamos evitar o espírito de Diótrefes e, em vez disso, seguir o modelo de humildade, amor e serviço deixado pelo Cristo e pelos apóstolos. Eu convido a todos para que sigamos os ensinamentos dos profetas modernos e busquemos sempre edificar a igreja com um coração cheio de amor, submissão ao Senhor e desejo sincero de servir aos nossos irmãos. E assim, nós chegamos ao final deste episódio. E se essa mensagem tocou teu coração, compartilha o link dela com teus amigos. Deixa o teu like, isso é importante, não te esquece. Te inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Para tu não perder os nossos próximos episódios. E até o próximo vídeo, segunda-feira, tá? Com a designação do Vem e Segue-me, aqui no canal Escritura Comentada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.